O último dia de acordo com a Torre de Vigia. A Sentinela 1979, 15 de janeiro. Página 24, parágrafo 1. Eu o ressuscitarei no último dia. Jesus disse aquelas palavras notáveis, em João 6, 54. Isso não se aplica à grande multidão, que sobrevive à grande tribulação, que se aproxima. Revelação 7, 9-17. Então, em quem Jesus estava pensando quando disse essas palavras 19 séculos atrás? 2. Os versículos da Bíblia em torno de João 6, 54 mostram que Jesus estava dizendo essas palavras, não apenas para judeus como apenas judeus, mas também para muitos de seus discípulos israelitas, incluindo seus 12 apóstolos. Aqui a Torre de Vigia diz que a ressurreição mencionada aqui no último dia não se aplica à grande multidão, mas aos escolhidos. Como por exemplo os 12 apóstolos. Insight volume 1 sob o tópico, Apocalipse. Quando será o dia do julgamento? Em João 12, 48 Cristo relaciona o julgamento das pessoas ao último dia. Em Apocalipse 11, 17, 18 fala de um julgamento dos mortos, um julgamento que ocorre depois que Deus toma seu grande poder e começa a governar como rei de uma maneira especial. A sequência de eventos registrada nos capítulos 19 e 20 de Revelação fornece mais detalhes a esse respeito. A menção de uma guerra em que o Rei dos Reis põe fim aos reis da terra e seus exércitos, alguns capítulos antes, 16, 14, esta ação é chamada de a Guerra do Grande Dia de Deus Todo-Poderoso. Disse então que Satanás está preso por 1000 anos, durante os quais há aqueles que servem com Cristo como reis e juízes. No mesmo contexto, a ressurreição e o julgamento dos mortos são mencionados. Portanto, segue-se que este período de tempo é o que corresponde ao dia do juízo, algo perfeitamente possível, pois do ponto de vista das Escrituras um período de 1000 anos pode ser considerado como um dia. Aqui eles dizem que o último dia é o dia do julgamento, isto é, o milênio. Insight volume 2. P. Sob o tema, Últimos Dias. Último dia. A Bíblia também se refere a um último dia, durante o qual ocorrerá a ressurreição dos mortos. João 6, 39, 40, 44. 11, 24. Compare da 12, 13. Em João 12, 48 este, o último dia, refere-se a um tempo de julgamento. Portanto, é óbvio que se aplica a um tempo futuro muito mais distante do que o fim do período apostólico. Então, segundo a interpretação da Torre de Vigia, os escolhidos ressuscitaram no milênio, então eles se contradizem e vão para o terreno, que foi em 1918. Dizem que a ressurreição celestial começou em 1918 em algumas publicações. Então, de acordo com seu argumento citado na revista anterior, já estaríamos no último dia. E também estaríamos no milênio atribuindo a primeira ressurreição a 1918 e ao mesmo tempo ao milênio. Podemos ver quão inconsistentes e contraditórias são as interpretações da Torre de Vigia. Outro sofisma da Torre de Vigia. O último dia é o milênio. João 6, 39. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me entregou, mas os ressuscite no último dia. Aqui menciona que, aqueles a quem Deus entregou a Jesus, ele ressuscitará no último dia. E aqui os apóstolos são contados. João 18, 8 Jesus lhes respondeu, já lhes disse que sou eu. Então, se você está procurando por mim, deixe esses homens irem.
João 18:9 Isso aconteceu para que se cumprisse o que ele dissera: Não perdi nenhum daqueles que você me deu. Assim, a torre de vigia, ao dizer que o milênio é o último dia, colide com seus próprios ensinamentos e colapsa muitas de suas próprias doutrinas. Já vimos que Jesus disse que ressuscitara aqueles que Deus lhe no último dia. Isso inclui os apóstolos que serão ressuscitados na primeira ressurreição. Agora vamos ver o que a torre de vigia diz quando a primeira ressurreição ocorrerá em outro post. O Apocalipse aproxima-se de sua magnífica culminação. Capítulo 17, página 103. Parágrafo 12. Recompensa para almas mortas. 12 Todas as evidências indicam que esta ressurreição celestial começou em 1918, após a entronização de Jesus em 1914. Ao dizer que o último dia é o milênio, eles mesmos jogam esse ensinamento no chão, e também o de 1914. E ao dizer que começaram a ressuscitar em 1918, dizem que o último dia é o milênio. E se o último dia é o milênio, então a data de 1914 se desfaz, e se 1918 fosse verdade, significa que já estamos no milênio. Pelo contrário, contraditório. Declarações muito contraditórias da torre de vigia. Quando o arrebatamento e ressurreição dos ungidos começa de acordo com a torre de vigia. 12 Todas as evidências indicam que esta formação celestial começou em 1918, após a entronização de Jesus em 1914, o livro do Apocalipse se aproxima de sua magnífica culminação. Página 103, versão em espanhol. A Bíblia mostra que esta ressurreição ocorre em conjunto com o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. 16 Porque o mesmo Senhor com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro. 17 Então nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Jesus mencionou este evento várias vezes. Vejamos um desses momentos, João 14, 3. 3 E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também. Vamos notar o que Jesus diz, é o vou de novo, que é quando ele vem, quando ele os pega, arrebata e ressuscita. E quando Jesus vem? Mateus 24, 42 Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Então eu também não sei quando ele vai arrebatar e ressuscitar seus escolhidos. A torre de vigia está muito errada, e com isso a doutrina de 1914 também entra em colapso. Colapso 1914. Por favor, veja este bag da torre de vigia. A Sentinela 2007. 1º de janeiro. Página 28. Parágrafo 12. A primeira ressurreição já começou. 12 Visto que Jesus foi entronizado no outono de 1914, a ressurreição de seus fiéis seguidores ungidos começou 3 anos e meio depois, isto é, na primavera de 1918. É uma possibilidade interessante. Embora não possa ser provado diretamente com a Bíblia, está em harmonia com outros textos que indicam que a primeira ressurreição começou logo após o início da presença de Cristo. Para desmoronar as especulações da torre de vigia, basta um texto.
Lucas 18, 29. Ele lhes disse: asseguro-lhes que não há ninguém que tenha deixado casa, esposa, irmãos, pais ou filhos para o reino de Deus 30 para que não receba muito mais neste tempo e, no sistema vindouro, a vida eterna. Jesus disse a seus discípulos que aqueles que vão receber a vida eterna a receberão no sistema vindouro. Não diz em 1918. Ainda não estamos no novo sistema. Gálatas 1, 4. Ele se entregou por nossos pecados para nos resgatar deste sistema maligno de acordo com a vontade de nosso Deus e Pai. Ainda estamos no sistema do mal. Portanto, o sistema ainda não chegou, portanto, os eleitos ainda não foram ressuscitados. A torre de vigia está muito errada, isso também derruba a data falsa de 1914. Quando Jesus Cristo virá. Vamos ver o que a torre de vigia diz. Atalata 2013. 15 de julho. Páginas 6 a 7. Parágrafo 13. Quando serão essas coisas? 13. A que conclusão esses dados nos levam? Porque Jesus julgará pessoas de todas as nações como ovelhas ou cabras quando vier durante a grande tribulação. Então, no Armagedon, o clímax do Apocalipse, os bodes serão decepados para sempre ou destruídos. Assim, a torre de vigia diz que Jesus virá durante a grande tribulação. E que a grande tribulação se estende até o Armagedon. Agora vamos ver o que a Bíblia diz. Mateus 24, 29. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra baterão no peito de dor e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. A Bíblia diz que é depois da grande tribulação que Jesus Cristo vem. Não diz que vem na grande tribulação, mas mais tarde. E também marca o fim do Apocalipse e o início do Armagedon. Não mistura os dois eventos em um. A torre de vigia está muito errada. Torre de Vigia 2019 Janeiro. Página 25. Parágrafo 18. Uma simples celebração reflete as qualidades do nosso Rei Celestial. 18. Daqui a pouco, não será mais necessário comemorar a morte de Cristo. Quando Jesus chegar, durante a grande tribulação, ele levará os escolhidos, que ainda estão na terra, para o céu. A partir de então, a comemoração não será mais celebrada. 1 Coríntios 11, 26. 26. Portanto, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quando Jesus virá, durante ou depois da grande tribulação. Marco 13, 19, 24 a 26. 19. Porque aqueles dias serão de tribulação como nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. 24. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. 25. E as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. 26. Então verão o Filho do Homem, que virá nas nuvens com grande poder e glória. A Bíblia diz depois da grande tribulação, e não durante a grande tribulação como diz a torre de vigia.
Homem que desafia a lei destruída pela manifestação da presença de Jesus. 2 Tessalonicenses 2, 8. Então será revelado o homem que desafia a lei, a quem o Senhor Jesus removera com o espírito de sua boca e destruirá pela manifestação de sua presença. Para a Torre de Vigia, jw.org. O homem que desafia a lei é o clero do cristianismo, e para a sociedade Jesus está presente desde 1914, ou seja, sua presença já se manifesta segundo eles. Vemos como o versículo menciona que ele destruirá o cristianismo com a manifestação de sua presença, mas em nenhum lugar vemos que o homem que desafia a lei, clero do cristianismo, foi eliminado. Vemos que as religiões seguem seu curso normal, ganhando mais adeptos e aumentando em grupos. Então vemos como esse texto torna esse ensinamento fraco que Jesus está presente desde 1914. 1 João 3, 2 Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não foi revelado o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar seremos como ele, porque o veremos como ele é. Colossenses 3, 4 Quando o Cristo, nossa vida, for revelado, então vocês também serão revelados com ele em glória. Para a Sociedade da Torre de Vigia isso aconteceu em 1918. Quando a ressurreição celestial começou, o livro do Apocalipse se aproxima de sua magnífica culminação, página 103, parágrafo 12. Ressuscitados e transformados em corpos glorificados. Assim, vemos claramente que quando Jesus se manifesta, seus fiéis são ressuscitados e transformados. E também quando se manifesta com sua presença destrói a religião falsa. Aqui a doutrina de 1914 desmorona, pois como vemos para a sociedade a presença de Jesus se manifesta desde 1914. Ao dizer que os fiéis ungidos já ressuscitaram em 1918. Mas como vemos, o homem que desafia a lei continua de pé e ela não foi destruída, portanto isso é um erro por parte da Torre de Vigia, jw.org, porque claramente sua presença não foi manifestada, então nem os fiéis foram ressuscitados. 1 Timóteo 6, 14 Que você observe o mandamento de maneira imaculada e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como Jesus já se manifestou de acordo com a sociedade, ressuscitando seu ungido em 1918, então o mandamento teve que ser observado até 1918. O que é ridículo. Tiago 5, 7 Portanto, irmãos, sejam pacientes até a presença do Senhor. Veja, o agricultor continua a esperar pacientemente pelo valioso fruto da terra até que venham as primeiras chuvas e as últimas chuvas. De acordo com a crença da Torre de Vigia, então a paciência só teria que ser até 1914, quando a presença de Jesus começou. Apocalipse 2, 16 Portanto, arrependa-se. Se você não fizer isso, eu irei em breve e guerrearei contra eles com a longa espada da minha boca. Este texto mostra que a destruição do homem que desafia a lei será destruída quando ele vier. Vindo presença igual. Ali podemos ver como esta doutrina colide com o que a Bíblia diz. Jesus não começou a reinar em 1914, e Satanás não foi expulso do céu nessa data, e isso não tem nada a ver com a Primeira Guerra Mundial. Vamos ver os testes. Vamos ver o que a Torre de Vigia diz primeiro. Publicações da edição espanhola. A Sentinela de 15 de julho de 2014, páginas 30 a 31. Parágrafo 10. Vocês serão minhas testemunhas.
10 dos cristãos ungidos dos tempos modernos disseram com bastante antecedência que outubro de 1914 seria uma data importante. A Sentinela 1953. 1º de julho. Página 403. Parágrafo 23. Quando virá o reino de Deus? 23. Deus sabia que o ímpio Satanás tentaria desviar a atenção das pessoas do reino de Deus quando ele fosse estabelecido. Assim foi quando Satanás foi lançado do céu para a terra. Ele ficou com raiva. Ele jogou as nações na Primeira Guerra Mundial. A Sentinela 1973. 1º de abril. Página 212. Parágrafo 2. Em breve a longa espera com esperança terminará. Pelo cumprimento do livro profético de Apocalipse, capítulo 12, Satanás, o diabo, e seus anjos demoníacos já foram expulsos dos santos céus e descidos para a vizinhança de nossa terra. Toda a humanidade sentiu os efeitos da grande serpente Satanás e seus demônios sendo assim restritos à nossa terra, desde a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. A doutrina estabelecida pela Sociedade Torre de Vigia ensina que Jesus foi entronizado em outubro de 1914. Na Terra, alguns meses antes, a Primeira Guerra Mundial havia eclodido. A Primeira Guerra Mundial, também chamada de Grande Guerra até 1939, era um mundo. O conflito de guerra começou em 28 de julho de 1914 e terminou em 11 de novembro de 1918. Fica claro então que a Primeira Guerra aconteceu antes de Cristo ser supostamente coroado. Então, a Primeira Guerra não faz nada para apoiar porque Jesus começou a reinar naquele ano e expulsou Satanás.